Mas vamos lá para a nossa terceira pergunta. Qual a sua visão de Deus? Deus é o sentimento amoroso que sustenta toda a vida e o universo. Um amor que, longe de ser julgador, é acolhedor, que não fica apontando nossas quedas, mas estendendo a mão para nos levantar. E nós somos esse fruto desse amor, como diz Gonzaguinha, né? Nós somos um sopro do Criador, numa amplitude repleta de amor. E esse amor, às vezes, é interpretado de forma equivocada, ao gosto do freguês, às dominações políticas, religiosas dos tempos, de cada época, mas ainda assim, ele não pertence aos grupos sociais que querem tomar ou patentear o nome do sagrado. Nós é que pertencemos a esse amor que nos criou. E que tem paciência com os tempos de cada um de nós, mas que também tem leis que são imutáveis e que cobram as consequências da nossa recusa em não crescer, da nossa recusa em não amadurecer. Inclusive, essa é uma pedagogia linda do amor de Deus, porque às vezes a nossa inércia, a nossa preguiça de avançar vai gerar consequências, e essas consequências vai gerar movimento. Então, às vezes, esse amor pode parecer que está fazendo doer, mas foi escolha nossa por não se mover no progresso. Aí, quando a gente insiste em egoísmo, sabe, em indiferença, em algum momento a gente vai colher a amarga semente que a gente plantou. E a gente começa a sentir que tem que plantar algo diferente, né? Então, esse amor está se manifestando e sustentando tudo. E ele está, como eu disse no início, não apenas nos templos, quando as pessoas procuram, às vezes é onde ele menos está. Porque nem sempre quem está no templo está servindo a Deus, está servindo a si e a seus próprios interesses. Mas ele está no templo sagrado, que é o outro, e está no templo sagrado, que sou eu, né? Então, percebê-lo no outro e percebê-lo em mim. Essa dupla movimentação, esse amor em movimento, vai fazer com que eu sinta Deus. Acho que talvez por isso o texto mais conhecido do mundo cristão é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu nada serei. Então, se eu não manifestar esse amor em mim, eu nada serei. E é interessante porque eu vejo que muitas pessoas não sentem o amor de Deus. E quando eu digo que as pessoas ficam até meio chocadas, porque dizem, mas vai num sábado à noite, em qualquer lugar do mundo, os templos estão lotados. Estão. Tem pessoas que precisam de Deus e buscam Deus nem sempre pelos melhores motivos, mas poucas sentem o amor dele. Porque não se acham merecedoras, se acham incapazes, ou porque não entendem que para sentir esse amor de Deus é preciso amar os outros que ele criou como filhos. É essa condição que nos dá a permissão interna de usufruir desse amor presente de Deus no mundo. Eu gosto muito de uma passagem, você já deve ter visto, o último vídeo de entrevista que o Carl Jung deu à BBC. Tem uma passagem que perguntam se ele acredita em Deus. E ele diz que não, que a relação dele com Deus não é um sistema de crenças. Não é uma questão de acreditar, é uma questão de saber. E eu realmente percebo isso. As pessoas têm uma noção de que Deus, que eu acho que é muito ligada a um Deus que foi criado pelas religiões, né? Um personagem antropomórfico, muito parecido com o ser humano, com paixões, com escolhas, com preferências. E diante disso elas dizem, bom, isso eu não acredito. Mas eu fico pensando a respeito do que faz uma pessoa dizer, isso eu não acredito. Se eu mostrasse para você um objeto, sei lá, que você nunca tivesse visto, te mostrasse um garfo, e eu dissesse, bom, isso aqui é uma caneta, você não teria por que negar, nunca vi, pode ser que seja. Agora, se você tem alguma noção do que é um garfo, do que é uma caneta, você vai me dizer, não, isso não. Não acredito que isso seja uma caneta. Então, às vezes eu tenho a impressão de que quando uma tradição religiosa apresenta um Deus muito antropomórfico para alguém, e essa pessoa diz, eu não acredito nisso, o que não deixa ela aceitar Deus é Deus. Uma noção anterior e interna de Deus. Porque senão não teria por que negar. Sabe? E hoje eu vejo cada vez mais essa tendência das pessoas, eu não acredito em Deus, qual é o Deus que você está falando? Uma percepção interna de que existe um sentido em todas as coisas. Platão ele definia o bem como aquilo que une. Eu acredito muito nessa ideia do bem absoluto, da ideia do bem absoluto que conduz à unidade final e que permeia tudo, e que conduz os seres na direção da unidade
passando por todas as leis, como você falou, meus trancos e barrancos, de vez em quando passando por sofrimentos, mas aos poucos vamos todos caminhando de volta para a casa do Pai, todos de volta para a unidade. Essa unidade que a gente percebe que é a realidade das coisas, está em tudo, está por trás de tudo. Eu acho muito difícil que alguém, num momento de reflexão profunda, não perceba que existe esse fio invisível que interliga todas as coisas. Que a unidade, que é o atributo de Deus por excelência, é muito sensível, não é uma coisa intelectual. Não adianta fazer 1000 perguntas lógicas e racionais acerca do que é e do que não é Deus, porque a razão divide para entender, e Deus é uno. Portanto, a razão não alcança uma percepção muito profunda de Deus. Se a gente abre um pouco a mão da mente, dessa mente que divide, que fraciona, e percebe um pouco da unidade. Em nós, nas coisas, no mundo, a sensação da unidade, a percepção da unidade não é uma coisa muito difícil. E é uma percepção do sagrado por excelência, que dá sentido e encaixa todas as coisas. Eu gosto muito daquela definição que eu cito sempre, do Mircea Eliade, que ele dizia que o sagrado é a função de dar sentido. Quando você resgata o mundo da arbitrariedade, coloca cada coisa no seu lugar, entende o sentido de todas as coisas e tudo encaixa como se fosse um quebra-cabeça, é como se você, num determinado momento, visse o retrato de Deus. E a fé é exatamente essa capacidade de iluminar e dar sentido no caos, né? Eu lembro demais, meu avô, ele adorava Khalil Gibran. E eu adorei quando fui à peça que você criou o texto, eu fui assistir aqui, né? Linda aquela peça. E lembro demais que ele recitava Khalil Gibran para mim, e uma das coisas que nós adorava citar a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé nem salta nem abraça, fica no escuro. Fica na falta de sentido. E eu achei incrível quando você falou que o que nos faz negar Deus é o Deus, ou seja, há no fundo de nós, que somos criados por Ele, que Ele não é nada de quando se apresenta um Deus antropomórfico, um Deus que pune, que divide, que escolhe, né? Mas um Deus que ama a todos, um Deus que acolhe, um Deus que pega o samaritano no caminho, né? E coloca ele para fazer os que os doutores da lei deveriam fazer, porque entendiam a lei, mas não cumpriam. E aquele que era excluído do templo vai lá e cumpre o que tem que ser feito, o que é concreto, o amor que é palpável, e não aquele que é um discurso, e que a gente vê se manifestar, que a gente vê, por exemplo, na mãe que está colocando o filho para dormir, e coloca a mão na testa até a febre baixar e passa a noite acordada, né? Naquele filho que depois vai botar a fralda naquela mãe porque está velhinha e vai passar óleo de girassol para não ter esse cara. É no cotidiano das coisas mais simples. É perceber, por exemplo, quando eu fui para o Malau e vi lá toda a miséria das pessoas no campo de refugiados de Dzaleka, mas ao mesmo tempo sorriso, e que tem uma coisa comum entre todas as pessoas, né? Elas, quando são cercadas de pessoas que elas amam, elas suportam muitas coisas. E essa manifestação desse sagrado que há nos outros, no afeto que nos une, esse fio que vai criando essa coxa de retalhos, ao mesmo tempo, né, esse colar de pérolas que nos une. E é sempre lamentável quando a gente vê as pessoas que insistem em querer ter Deus só para si e considerar tudo que não é aquilo como não sendo Deus e como não sendo sagrado. E é interessante notar que toda vez que o homem quis trazer o céu para a terra, usando o poder legal para imprimir o poder espiritual, a única coisa que ele conseguiu trazer foi o inferno, né? E que a gente não viva uma novidade média, que a gente consiga transcender e perceber o sagrado que há em todos nós, né? Essa beleza, porque somos de fato um sopro do Criador na atitude repleta de amor. Todos nós, não alguns de nós. Você conhece a história do Aladim? Imagine você que o Aladim, ele acha uma lâmpada e dentro dela existe um gênio. A história que a gente conhece. Imagine que essa lâmpada é a lâmpada de uma religião X e esse gênio é Deus. Você faz um determinado rito, esfrega essa lâmpada 3 vezes e Deus surge. Ele surge para uma única coisa, para atender os teus desejos. Mais nada. Imagine que o homem, num determinado momento, ele evolua ao ponto de se libertar dos seus desejos. Quando ele abre mão dos seus desejos, ele liberta o gênio da lâmpada, que não está mais só dentro dessa lâmpada, passa a estar em todos os lugares. É exatamente o mito. Mito. Quando ele abre mão dos seus desejos, ele liberta Deus.
E Deus passa a estar em todos os lugares e não só naquela lampadinha restrita daqueles que se sentem donos de Deus. Uhum. E é interessante isso. Platão tem uma passagem que ele fala que mais do que aqueles que não acreditam em Deus, quem os ofende, né, ele fala dos deuses, são aqueles que acreditam e acham que podem comprá-los. Que estabelece ali um comércio do tipo, toma lá, dá cá. Na verdade, Deus é um meio para que eles obtenham certas benesses materiais que não tem nada a ver com Deus. Uhum. Aquela história de que Deus não é o fim, é um mero meio. É um mero meio. Enfim, é uma reflexão que eu acho interessante a gente perceber como é que Deus é mais do que simplesmente uma definição, um personagem, e como ele está entranhado nas coisas essenciais para que a gente respire, para que a gente levante da cama todas as manhãs, a necessidade de alargar esse conceito de Deus, inclusive na dor. Sim. Inclusive na dor. Eu percebo uma coisa interessante, que aliás é um hábito que eu acho muito recomendável, fazer uma boa reflexão sobre o seu dia antes de dormir. Uhum. Pitágoras pedia isso dos seus discípulos, né, que escrevessem o seu diário e fizessem uma reflexão. Eu sempre reflito um pouco sobre o meu dia antes de dormir. E às vezes vem uma dor no nosso coração e você fica perguntando. Se você pergunta para a mente é muito superficial, né? Uhum. Não, eu fiz tudo certo, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Se você vai lá no seu coração, existe uma coisa muito íntima no nosso coração, que é uma forma de inteligência também. Muito profunda. Se você vai ao seu coração e pergunta o que foi, ele te leva exatamente na cena onde você rompeu com os protocolos da vida. Uhum. Às vezes você foi lá e deu um abraço numa pessoa, cumprimentou aquela pessoa, ou seja, formalmente fez tudo o que tinha que fazer, mas o olhar daquela pessoa dizia que ela precisava de você e você ignorou. Uhum. Porque não tinha tempo, porque não era hora, porque não dava. Você volta nesse momento e percebe ali o teu ato de egoísmo. Se você vê e diz, tá bom, eu me comprometo, eu assumo e me comprometo. Vou dar mais atenção àquilo que é necessário, vou dedicar o meu tempo àquilo que é real. É impressionante como imediatamente essa dor cessa. Se você se coloca diante da cena e se redime, você imediatamente, é como se você tirasse aquele espinho do teu coração. Ou seja, um elemento profundamente educativo para te dar consciência. A nossa diretora internacional de Nova Acrópole, que faleceu agora recentemente, ela dizia uma coisa muito bonita, que ela dizia que a coisa que nós podemos dizer de Deus é que ele é como um coração. Ele expande e contrai, manifesta o universo e recolhe. Como dizem na Índia, né, os dias e noites de Brahma, ele manifesta e recolhe. Sístoles e diástoles, né, como um coração. E que como um coração, ele estaria ligado a todos os corações do universo. Se você mergulha profundamente no seu, é como se você estivesse na porta de um corredor cujo ponto final é o coração do próprio Deus, é o próprio coração do universo. Quando você mergulha no seu, você se coloca diante desse portal. Essa ideia de mergulhar no teu coração, perguntar por que das dores dele, por que das alegrias, o que é que está vibrando ali dentro. Mergulhar mesmo, parar um pouco e ouvir o pulsar do teu coração físico. Perceber o que é que ele está querendo te dizer. São pequenos ritos da vida que a gente perdeu, né? Já não conhece mais, ou não vê mais sentido. Os pequenos ritos da vida de estar caminhando sempre em paz consigo mesmo, com um grau de diálogo interno, com um grau de vida interior e ao mesmo tempo com um grau de consagração da vida.